Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. A gente está numa série de mensagens falando sobre construção para Deus. E aí eu quero ter a oportunidade de deixar uma mensagem rápida ao teu coração, porque eu sei que a hora já está avançada, mas culto passado a gente falou sobre a essência do chamado. Não se constrói nada para Deus sem a gente entender que nós somos chamados para construir. Então, construa uma vida para Deus, amém? Construa uma família para Deus, construa uma casa para Deus, construa um ministério para Deus, mas tudo começa com o seu chamado. Hoje eu quero falar sobre a força da unidade e da aliança. Nada melhor do que um culto de ceia para a gente falar sobre isso. E eu quero trazer um texto bíblico que está em João capítulo 15. Se você pode, abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15. Eu quero ler 2 versículos só, verso 4 e 5. A Bíblia diz assim, todos acharam? Dá um amém aí. Você está comigo aqui? Amém. Verso 4 e 5, a Bíblia diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Jesus usa uma parábola aqui, irmão. Ele usa uma árvore que é extremamente conhecida para os judeus, que é uma videira. Em Jerusalém, o que mais se vê é videira. E aí Jesus usa essa analogia, usando uma árvore, uma videira. Ele está falando para pessoas que entendem perfeitamente dessa parábola, dessa analogia. Ele diz, não se pode uma árvore, ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir o fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, Jesus diz, vocês são os ramos. Então Jesus coloca cada um no seu devido lugar. E aí ele diz, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois, vamos repetir esse final aqui, todo mundo junto? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A força da unidade da aliança, toda construção que permanece de pé, tudo aquilo que a gente constrói, que é sustentada, que permanece firme, existe uma aliança por trás. Então toda aliança tem poder de sustentar uma construção. Diga assim, toda aliança tem poder de sustentar uma construção. Um casamento, irmãos, ele é sustentado pelo amor e pela aliança. Se faltar um desses dois, compromete a construção. Não importa o tempo. Isso é base para uma construção. Então, construir algo para Deus precisa ter as marcas de unidade e aliança. Não se constrói uma igreja para Deus se não tiver aliança e unidade. Não se constrói uma liderança para Deus se não tiver aliança e unidade. Não se constrói um discipulado para Deus se não tiver aliança e unidade. Não se constrói um propósito para Deus se não tiver marcas de unidade e de aliança. Você está comigo aqui, não? Então, toda construção que ela desmorona, que ela cai, ela começou a ruir, na verdade, por ser comprometido à unidade e à aliança. Pode observar, irmãos, que aquilo que vinha dando certo, que foi construído e que estava crescendo, se comprometeu à unidade e à aliança, vai cair, irmão, vai rachar, vai comprometer as estruturas. Se bem soubéssemos disso, nós protegeríamos nosso coração mais das alianças que a gente faz e da unidade que nós construímos. As pessoas entregam fácil hoje unidade e aliança. São elementos que sustentam a construção. Os homens estavam, em Gênesis diz que os homens começaram a construir uma torre, o propósito era, vamos tocar no céu com essa torre. E ali havia unidade, eles estavam juntos, todos unidos, e havia uma aliança, todos nós vamos tocar no céu. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus vai lá e confunde a língua, para que quebre a unidade. Quando se quebra a unidade, derruba-se a construção. Nós precisamos proteger o nosso coração, irmãos, e a nossa mente, porque o diabo, o que ele mais ainda investe é na quebra da unidade. Um time, quando ele está unido, ele vence. Sabe, eu estava conversando esses dias aos meus meninos, principalmente para Vitor, que é envolvido no futebol, e a gente estava falando sobre isso, o que fez o Brasil ganhar
as 2 últimas Copas que ele ganhou, era porque era um time unido. A gente tem hoje grandes atletas, mas sabe o que falta talvez dentro da equipe? É uma unidade. Se ouve de um principal atleta da França dizer que o Brasil ele é o favorito para a Copa. Sabe por que eu não vejo assim? Porque eu vejo estrelas individuais. Não vejo um grupo fechado, não vejo um grupo unido. Tomara que seja, porque aonde tem unidade, irmãos, aonde tem unidade tem uma construção. Amém? Uma família, quando ela está unida, ela constrói coisas incríveis. Ela alcança coisas extraordinárias. O diabo sabe tanto disso que ele investe na quebra da unidade, da aliança da família. Então nós vivemos em um tempo de conexões rápidas, um tempo de relacionamentos frágeis. Não sei se você percebe isso, mas o tempo que a gente vive hoje são relacionamentos frágeis demais. Qualquer coisa, irmãos, quebra um relacionamento. Qualquer coisa compromete um relacionamento, irmãos. É tão frágil hoje que se você, por exemplo, passar uma semana sem mandar um zap, sem perguntar se você está bem, pronto, parece que é suficiente para você quebrar, para você fragilizar o relacionamento, né? A gente está nessa fragilidade de relacionamentos que são conexões talvez rasas, conexões rápidas. Muitas pessoas hoje estão, na verdade isso, irmãos, é um efeito, eu acredito que é um efeito do mundo virtual. Isso é um efeito das redes sociais. Existe um efeito que é drástico para a nossa mentalidade, nossas emoções, é nos tornar pessoas frágeis, rasas, superficiais, porque o mundo virtual é um mundo superficial, e às vezes a gente quer trazer o mundo virtual para dentro da nossa realidade, e a gente torna nossos relacionamentos frágeis. Começar dentro do nosso casamento, qualquer coisa fragiliza o relacionamento do casal, qualquer coisa compromete, qualquer coisa o casal pensa logo em se separar. É ou não é assim? Nós estamos ou não estamos nesse mundo, amém? E isso tem entrado dentro da igreja, irmãos. A gente precisa abrir nossos olhos, porque isso tem entrado dentro da obra de Deus. E a gente às vezes quer tratar a igreja como a gente trata as coisas lá fora. A gente quer comparar a igreja com um shopping, com um supermercado, com um clube. Não é, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é Cristo nessa terra. A igreja, irmãos, é o que tem mais de precioso. Mas a gente fica trazendo essa fragilidade, essa superficialidade nos relacionamentos, porque na verdade a gente está esquecendo dos elementos fundamentais e indispensáveis para uma construção, que é a unidade e a aliança. Não se constrói algo para Deus sem unidade, sem aliança. E a gente compromete e entrega isso de forma fácil. E a gente vai adoecendo. Sabe por que a gente adoece, irmão? Porque um dia a gente está bem lá, a gente vê aqui o irmão servindo, vê o irmão apaixonado, vê o irmão comprometido. Com uma semana depois a gente vê o irmão sumido, o irmão não está nem aí, a gente manda o zap, o irmão não responde, a gente vê o irmão, sabe? A gente fica, meu Deus, a gente vai adoecendo a nossa alma, irmão. Eu tenho orado muito, irmãos, para que Deus nos blinde, nos proteja. Mas entenda isso. Porque uma família precisa estar unida e aliançada, principalmente no tempo começo. Porque o mundo virtual nos faz estar desconectados emocionalmente. Pessoas dentro da nossa casa, famílias que convivem junto, mas estão desconectadas emocionalmente por causa do mundo virtual. Compartilham a mesma casa, mas não compartilham da mesma vida. É cada um vivendo por si, é cada um nas suas correrias, é cada um, sabe, pensando o que acha. Frequentam a mesma igreja, mas não caminham em unidade. Jesus sabia que nenhuma obra do reino poderia ser construída por pessoas isoladas. Jesus sabia muito bem que a obra dele não seria por individualismo. Tanto que Jesus chama 12 homens. Ele diz assim, a gente precisa aqui caminhar junto, é unidade. 3 anos e meio Jesus caminhou com eles diariamente, todos os dias, dormia junto, comia junto, caminhava junto semanalmente, completamente, irmãos. Para onde Jesus ia, eles estavam juntos. E Jesus agora, chegou a hora de vocês ir, vão e façam discípulos em todas as nações. Façam aquilo que vocês aprenderam. Jesus, se eles quisessem, irmãos, que a obra fosse feita por uma pessoa, Jesus só tinha treinado uma pessoa.
Mas Jesus sabia tanto que a obra de Deus, ela não poderia ser construída por pessoas isoladas, que Ele constrói uma família, que Ele cria uma essência de família. É por isso que aqui em João 15, Ele apresenta uma das imagens mais profundas das Escrituras. Ele apresenta a videira e os ramos. A videira, que é a árvore principal, os ramos que saem da árvore. Ele diz, não se pode produzir fruto se o ramo não estiver ligado na videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus não fala para uma pessoa, Ele fala para uma família, para uma comunidade, Ele fala para um grupo de pessoas. Unidade não se constrói no isolamento, unidade se constrói no convívio, é no caminhar junto, é no dia a dia. Quando a gente precisa ter marcas, como eu falei daquela mesa, sacrifício, irmão, não tem unidade sem sacrifício. Eu abri mão da minha razão, do meu eu, eu acho que é assim, eu gosto, eu abro mão, é sacrifício pelo bem da unidade. Família é isso, irmão. Um casal que não se sacrifica um pelo outro, não dá certo, porque vai bater cabeça, vai medir força e acaba desgastando o casamento. Igreja é a mesma coisa, irmão. Igreja é como se fosse um casamento. Nós somos a noiva, o noivo é Cristo. Amém? Nós somos a noiva, o noivo é Cristo, amém? Então é a mesma coisa, se a gente ficar batendo cabeça, medindo força, não dá certo, a gente precisa sacrificar, a gente precisa matar o nosso eu, nós precisamos morrer e nascer de novo. Diga essa pessoa que está ao seu lado, o que você mais precisa é nascer de novo. Diga ela aí, é nascer de novo. Diga assim, deixa eu te dar um conselho, morra e nasça de novo. Você pode aplaudir a ele nessa noite. Não é morte morrida, irmã. Amém? Nem é morte matada, é morte espiritual. É uma decisão. Eu decido morrer. Paulo disse isso em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo, então já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nós precisamos tomar essa decisão todos os dias, morrer para esse mundo, morrer para os desejos, morrer para o pecado, morrer para a minha razão, irmãos. Não tem uma pessoa que não construa algo para Deus, se ela não decide morrer para ela mesma. Porque não é fácil conviver com alguém, né, que pensa diferente, age diferente, fala diferente. Não é fácil quando a gente está muito vivo de nós. Mas quando a gente morre para Cristo, irmão, é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais fantástica. É a gente conhecer alguém que a gente nunca viu na vida, caminhar com essa pessoa e se tornar irmão dessa pessoa, e amar tanto essa pessoa, e torcer por ela, ajudar ela, estender a mão, abençoar e vê-la crescer. Isso é a igreja, amém? Isso é a igreja, a gente precisa amar essa igreja. Jesus sabia tanto disso que ele diz aqui nesse João 15. Ele diz assim, o ramo não sobrevive sozinho. Você já viu algum ramo ser arrancado da árvore, deixar ele lá e ele vai viver? Já viu isso? Não, quando você arranca o ramo da árvore, o que é que ele faz? Ele faz o quê? Ele seca, murcha, fica feio, cai tudo, fica velho. Olha para essa pessoa e diga assim, é você sem Cristo, irmão. O ramo não produz sozinho. Você já viu um ramo sair da videira e botar ele lá e de repente nascer um fruto? Você vai ter uma assombração. Ninguém produz fruto sozinho sem Jesus. O ramo não cresce sozinho. A videira, irmãos, a vida, na verdade, está na conexão. A força está na aliança. O fruto está na permanência. Você precisa se ver como um ramo. Eu preciso me ver como um ramo. E nós precisamos estar enxertados na videira que é Cristo. E aí nós conseguimos ter força, vida e dar fruto. Então, quais são as lições? Primeiro, a aliança com Cristo, irmãos, é a fonte da nossa força. Nós não somos fortes por nós mesmos. Se a gente sair da videira, irmão, a gente se torna fraco, a gente morre, seca, a gente não dá fruto mais.
Quantas pessoas não já tiveram um dia, não estão mais, desconectaram, desviaram, preferiram viver lá fora, porque disseram, a vida com Deus é muito difícil, é só problema, o crente não tem um dia de paz, irmãos, é isso mesmo. Mas o mais precioso é que você está na videira. É aquela ideia de que, já vi uma árvore que dá fruto não receber uma pedra, né? As pessoas jogam pedra e quando a árvore está dando fruto, não é isso que diz? Então, permaneça na videira. A aliança com Cristo é a fonte da nossa força. Jesus diz, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. O primeiro relacionamento que sustenta, irmãos, todas as alianças é a nossa conexão com Cristo. Quer dar bem no seu casamento? Você precisa estar bem com Cristo. Quer dar bem na tua liderança? Você precisa estar bem com Cristo. Quer dar bem na tua vida profissional? Você precisa estar bem com Cristo, porque o que sustenta os teus relacionamentos é o teu relacionamento com Cristo. É isso que ele diz, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui Jesus mostra o caminho do sucesso. Qual é o caminho do sucesso? Hoje o mundo diz que é o network. Você precisa fazer relacionamento com pessoas que vão abrir portas para você. Mas Jesus está dizendo aqui, eu é que sou a videira. Vocês não podem fazer nada sem mim. Então, antes do network, é preciso intimidade com Ele, irmão. Antes de buscar acesso a pessoas, precisamos primeiro buscar intimidade com o Senhor. Poucas horas, irmãos, antes da cruz, Jesus fez uma oração em João 17, verso 21. Jesus ora para que todos sejam um. Eu oro ao Pai. Nós precisamos ser a resposta da oração de Jesus. Você e eu precisamos ser a resposta dessa oração, João 17. Jesus ora pela unidade do povo, pela igreja unida, pela família unida. Ele não pediu riqueza para mim e para você. Ele não orou pedindo fama. Ele não orou pedindo poder político. Ele orou pedindo unidade. Porque Jesus sabe do poder da unidade. Quando o casal está unido, irmão, não tem quem entre no meio. Quando o casal está unido, não tem quem paralise essa casa, essa família. Quando a igreja está unida, irmãos, é algo poderoso nessa terra. Jesus diz, o mundo saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Não há unidade sem amor, e não há um amor verdadeiro se não estiver unido. Nós precisamos fechar as brechas. Onde existe unidade, Deus derrama o seu favor. O salmista sabia disso, Salmo 133, verso 1 ao 3, se você ler, você vai ver, como é bom e agradável que os irmãos vivam em unidade. É tão precioso, é como um óleo que desce sobre a barba de Arão. A unidade é algo poderoso. Então, onde existe unidade, existe o favor de Deus. Agora, porém, o contrário é a mesma coisa. Onde existe divisão, as forças são despedaçadas. O inimigo sabe que pode não conseguir destruir uma família por fora, mas pode enfraquecê-la por dentro. O inimigo sabe que ele não tem poder para parar a igreja, mas ele enfraquece a igreja por dentro. Sabe onde ele atinge primeiro? É na liderança da igreja. Quando ele pega a liderança e divide a liderança, irmão, ele enfraquece a igreja. A igreja não consegue prosperar, crescer, caminhar. Porque uma liderança dividida é uma liderança fraca. Quando a gente não está unido, quando a gente não está na mesma página, quando a gente não fala a mesma língua, quando cada um é por si. Irmãos, essa não é a mensagem de Cristo para a sua igreja. Nós precisamos morrer e nascer de novo. Sabe, a unidade não significa pensar igual em tudo. Significa permanecer juntos, apesar de tudo. Porque quando a gente pensa, fulano não pensa igual a mim, então não é sobre pensar igual, irmãos, não é sobre pensar igual em tudo, não, porque cada um tem a sua pensamento, tem as suas ideias, isso é louvável, nós somos um corpo, então cada membro tem a sua função e o seu jeito. Agora a unidade é permanecer junto, apesar de tudo. Você está entendendo, amém? Então, quando a unidade entra pela porta, a bênção encontra
espaço naquele lugar. Então, abra a sua porta para a unidade entrar na sua casa. Abra a sua porta para entrar no seu casamento. Abra as portas da igreja para que a unidade entre. E aí a bênção de Deus permanece naquele lugar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Segundo, a unidade é um ambiente onde Deus libera a sua bênção. É por isso que Jesus disse aqui no verso 4, na parte B do versículo, um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira. Jesus olha para os discípulos assim, vocês estão vendo essa videira? Está vendo essa árvore aqui, videira, que era conhecida? Olha quantos ramos ela não tem, irmãos, porque de um só caule, sai dezenas, milhares de ramos. E aí Jesus disse, nenhum ramo desse, nenhum, pode dar um fruto, se não estiver na videira. Aí ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Essa conexão é fundamental, irmãos. Sabe para quê? Para a gente cumprir o nosso propósito. Ninguém consegue cumprir o seu propósito se estiver fazendo por si. A obra de Deus não é sobre eu, a obra de Deus é sobre Ele. Eu não posso dar um fruto de uma vida com Deus se eu não estiver em intimidade com Deus. Em algumas estações da minha vida, logo quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu tinha muita dificuldade, irmão, porque eu vim de um mundo, né? E aí no mundo a gente vive de forma louca, a gente externa nossas emoções, a gente é agressivo, a gente é impaciente, a gente fala como a gente quer, porque a gente está no mundo. Amém? Quantas experiências você que está em Cristo, ligado na videira, e alguém que não está, vem para você e trata você assim, e reage com grosseria, e capaz de partir para cima de você, mas você está na videira, e aí por você estar na videira, qual é o fruto que você dá? Porque Jesus disse, não tem como dar um fruto da videira, se você não estiver ligado na videira. Então quer ter mais paciência, irmão? Você precisa deixar que a videira dê esse fruto por você. Não é no teu esforço, não é no teu braço, é deixar que Ele gere o fruto na sua vida. E aí o mundo vai provar do fruto de você estar ligado na videira chamada Jesus. A sua casa vai provar desse fruto. Porque um homem era grosso e paciente, agora por ele estar na videira, ele é um homem mais manso, mais humilde, mais amoroso, mais protetor, mais sacrificial, mais generoso. Catuca essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, receba aí do Senhor, irmão. Porque diga assim, se você está na videira, você precisa ser generoso. Vai, mulher, aproveita, mulher. Faz sentido para você, meu? Amém? Então a gente às vezes fica se esforçando para a gente dar o fruto. Quando a gente, irmãos, presta atenção nisso aqui, Jesus chamava os fariseus de sepulcro caiado. Vocês são sepulcro caiado, irmão. Os caras, o quê, rapaz? É, porque por fora vocês são bem lindos, mas por dentro, irmão. E olha, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então a gente precisa reconhecer, eu preciso estar mais conectado, eu preciso estar mais íntimo de Jesus, eu preciso ter mais intimidade com o Espírito Santo. Para quê? Para que nasça o fruto desse meu relacionamento. Amém? Então é isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto. Para a gente cumprir o nosso propósito, a gente precisa, qual é o propósito? É entregar um fruto. Então Jesus usou o termo fruto no singular, porque se você ler aqui, Jesus diz assim, para que vocês deem frutos. Jesus diz, para que você dê fruto, você precisa estar ligado à videira, e eu sou a videira. Então Jesus está falando sobre dar o fruto no singular, para indicar que a vida cristã não produz de forma isolada, mas um caráter único. É o fruto que fala sobre a árvore que você está ligado. Essa igreja aqui, irmãos, ela precisa dar esse fruto de falar sobre a videira que ela está ligada.
Por isso que a gente vai, a gente abraça, ama as pessoas, a gente ajuda as pessoas, a gente investe em pessoas, a gente vai nas casas, a gente leva a igreja para dentro dos lares, a gente abre as portas aqui, faz ações sociais, a gente vai para a rua, a gente pinta a rua, limpa a rua, a gente vai dar comida para as pessoas que são necessitadas. Tudo que a gente faz aqui é simplesmente para dar o fruto de estarmos ligados na videira. E a gente não faz por nós mesmos, porque Jesus disse: vocês não poderão fazer coisa alguma se não estiverem em mim. Isso é resposta, isso é cumprimento de propósito, isso é construir algo para Deus. O ramo não pode produzir nada por si mesmo. O ramo não pode produzir nada por si mesmo. Se você quer mudança, irmãos, quer transformação, primeira coisa é você estar ligado, enxertado na videira chamada Jesus. Quer mudar a história da sua família? Seja um ramo enxertado na videira. Quer mudar a história do seu casamento? Seja um ramo enxertado. Quer mudar a história da tua liderança? Seja um ramo enxertado na videira. O mundo aí fora, sabe o que nos ensina? Ensina independência. Ensina que a gente tem que ser a melhor versão nossa. A gente tem que ser, sabe, a pessoa, a gente tem que conseguir por nossas forças, por nossos braços. Mas Jesus ensina o contrário, Jesus ensina a dependência. Se você quer dar fruto, esteja ligado na videira. Você não vai poder fazer nada por você mesmo se você não estiver em mim. Sabe por que a gente cansa tanto? Sabe por que a gente desgasta tanto? Porque a gente quer fazer por nós mesmos. A cultura moderna exalta a autossuficiência, mas o evangelho, irmãos, que não é antigo, o evangelho ele é atual, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. O evangelho ele não é antigo, não está ultrapassado, a Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia é a palavra de Deus, é viva, eficaz. Se você ler hoje esse texto e ler amanhã, Deus vai falar diferente, ler daqui a um mês, Deus vai falar outra coisa, porque ela é viva, é para hoje. Então, o mundo exalta a autossuficiência, mas Jesus, o Evangelho, exalta a permanência nele. Permaneça. Muitas vezes as pessoas produzem resultados espirituais desconectadas da presença de Deus. Não se constrói nada para Deus sem estar conectado com Deus. Faz sentido ou não? Amém? Em nome de Jesus. E eu quero terminar aqui. Conta-se uma história, irmãos, de que uma grande tempestade chegou em uma floresta. Várias árvores enormes, árvores muito altas. E quando essa tempestade chegou, eles ficaram curiosos, porque essas árvores altas caíram fácil. Depois que passou, que eles vieram naquele mesmo lugar, eles detectaram algo muito precioso, que existia um grupo de árvores que permaneceram de pé, sustentadas no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da crise. E eles foram estudar e descobriram algo importante, preste bem atenção aqui. A razão não estava na altura da árvore, não era porque elas eram baixas ou porque elas eram altas, nem na grossura do tronco. O segredo, sabe onde estava? Sabe onde estava o segredo? Sabe onde estava o segredo? Diga assim: por baixo. Por baixo das árvores. O segredo estava debaixo da terra. As suas raízes, olha que impressionante. Um grupo de árvore permaneceu de pé no meio de uma grande tempestade, de uma grande crise. Sabe por quê? Porque as raízes delas se encontraram por baixo da terra. E elas fizeram uma aliança. E aí quando veio a crise, a tempestade, sustentaram elas de pé. Manteram elas lá firme. O reino de Deus é assim. A igreja é assim. A família é assim. Assim precisa ser a nossa vida. Há ventos, irmãos, que nenhum de nós consegue enfrentar sozinho. A crise, sabe que a nossa alma não vai aguentar por estarmos isolados. Há batalhas que exigem pessoas do nosso lado. Há guerras que exigem famílias unidas. Há momentos em que a força do outro sustenta a nossa fraqueza. Foi por isso que Jesus ensinou sobre essa parábola da videira dos ramos. Para dizer àquela igreja que estava nascendo ali, que sozinho vocês não vão conseguir.
Diga a essa pessoa que está ao seu lado: sozinho, você talvez não consiga permanecer. Diga ela assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode ser mais forte a Ele? Pode ser mais forte a Jesus? O segredo nunca foi permanecer apenas na força individual, mas permanecer na conexão com a fonte chamada Jesus. É isso que eu e você precisamos nesse tempo. Existem muitas propostas, existem muitas guerras e crises. Todos nós, todos estão enfrentando alguma situação hoje. Ninguém está ausente. Mas sabe o que vai nos manter firmes, de pé, sustentados, mesmo no meio das tempestades? São as nossas alianças. Aonde ninguém, o mundo não vê, mas o reino espiritual contempla. Porque é de baixo. Pode não ser visível para todo mundo que você tem aliança com irmãos da igreja, que você se submete a um discipulado. Pode não ser visível para as pessoas que você caminha com ela, mas para o reino espiritual é. O reino espiritual reconhece as nossas alianças. Debaixo da terra ali as árvores, as raízes, foi impressionante o que aqueles estudiosos descobriram. As raízes, elas entrelaçaram para formar uma aliança que seria inquebrável. Entrelaça a tua mão com essa pessoa que está ao seu lado aí. Entrelaça assim, ó, dedo com dedo, que às vezes a gente vai dar a mão e a gente mal pega, né? Dá a mão ao pessoal que está ao seu lado, aí você fica assim, quase não pega, segurando na ponta do dedo. Mas entrelaça assim, ó, dedo com dedo, isso. Diga ela assim: nós temos uma aliança. Diga assim: pode vir tempestade, vento, água, mas a nossa aliança, ainda que o mundo não veja, mas o reino espiritual, ele contempla. Diga assim: é assim que nós caminharemos até Jesus voltar. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. Sabe, irmão, eu quero terminar aqui. Jesus encontrou aqueles 12 homens. Jesus encontrou aqueles 12 homens perdidos no mundo. Pessoas improváveis. Pessoas cheias de experiências negativas, cheias de traumas e feridas. Mas Jesus sabe o que ele fez com esses homens? Ele fez exatamente isso. Ele disse: ó, vem me seguir. Mas eu acredito, irmãos, assim, imaginando na minha cabeça, eu acredito que Jesus não fez isso de longe. Ei, vem me seguir. Ei, Sandro, larga tudo e vem. Eu acho que não. Eu acho que Jesus chegou pertinho, disse assim: ei, Sandro, dá tua mão aí. Sandro levantou a mão, ele entrelaçou os dedos e disse assim: ó, larga tudo e vem. Vem me seguir. Vamos caminhar junto. Porque quando você entrelaça, você está criando uma aliança. E aí a aliança não se quebra por qualquer coisa. A aliança não se derruba por qualquer coisa, amém? Amém ou não? Em nome de Jesus, entrelaça assim os teus dedos agora, você com você. Isso. É Jesus segurando na tua mão, dizendo assim: ó, vem me seguir. Jesus está dizendo para você: ei, se você permanecer em mim, eu permaneço em você. E se você estiver ligado a mim, você dará fruto. Porque Jesus está dizendo: sem mim, nada você poderá fazer. Amém? Você pode fechar os teus olhos, assim mesmo, de mão entrelaçada, e você dizer a Ele nessa noite, dizer: Senhor, glória a Deus que o Senhor me encontrou nas minhas dores, nas minhas fraquezas, me encontrou quando eu estava perdido, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me enxertou nessa videira, o Senhor me recebeu com as minhas limitações, com as minhas feridas, com as minhas dores, o Senhor me recebeu na videira, me enxertou na videira, e eu, por estar em Ti,
tenho sido transformado dia após dia, de glória em glória, para dar fruto que fale sobre a tua presença na minha vida. Não largue a minha mão, Senhor. Diga a Ele: não largue a minha mão, Jesus. Nós temos uma aliança, nós temos uma unidade. Eu prefiro estar na videira, eu prefiro estar na tua presença.